Meu nome é Felipe Coimbra, eu sou cirurgião oncológico, diretor do Departamento de Cirurgia Abdominal da Secamar Cancer Center. Gostaria de apresentar aqui o Dr. Carlos Alberto Malheiros, professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, ex-presidente da Associação Brasileira de Câncer Gástrico, e a doutora Raquel Hickman, oncologista clínica e diretora do Departamento de Oncologia Clínica do Secamar Cancer Center também. Vamos dar início, então, ao primeiro programa Ponto e Contraponto Gastrointestinal da Onconews, né, e cujo tema hoje será sobre tratamento cirúrgico e multidisciplinar do câncer gástrico. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, professor Carlos Malheiros, é uma honra, e começar com uma primeira pergunta, que qual, do seu ponto de vista, no Brasil, no mundo, especialmente no Brasil, em que o diagnóstico tardio do câncer gástrico é uma regra, né? Qual a sua impressão e que a gente poderia, falando desse tema tão importante, avançar no diagnóstico precoce desse tumor? Bom, eu queria inicialmente agradecer, em nome da Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo e da Associação Brasileira de Câncer Gástrico, a honra de participar desse primeiro programa, muita responsabilidade. E justamente o tema câncer gástrico, apesar de ser uma doença que tem um leve declínio na prevalência no mundo inteiro, no nosso meio ainda tem uma importância muito grande, é considerado dos tumores de alta prevalência no Brasil, e o prognóstico, como todos os outros tipos de tumor, está diretamente relacionado ao estágio em que se faz o diagnóstico. E a maioria dos nossos pacientes aqui no Brasil, o diagnóstico é feito numa fase tardia. Há uma série de motivos para isso, mas talvez alguns a gente possa interferir. Se a gente conseguir usar os trabalhos dos japoneses na década de 70 com rastreamento de câncer gástrico, os casos que os japoneses diagnosticaram câncer gástrico numa fase inicial, chamado câncer gástrico precoce, eles primeiro faziam o diagnóstico e depois ele fazia a revisão da história clínica do paciente. Metade desses pacientes não tinha sintoma nenhum. A outra metade tinha sintomas, e sintomas digestivos banais, às vezes fugazes até, mas sintomas digestivos muito comuns. E a gente vê aqui no Brasil, é um hábito do brasileiro quando tem um sintoma digestivo qualquer, ao invés de procurar a avaliação médica, já parte para a automedicação ou recomendada por um vendedor na farmácia ou recomendada por algum parente, amigo. Tá? E especificamente a droga mais popular para qualquer problema de estômago é o omeprazol. E aqui existe um uso indiscriminado do omeprazol e, lamentavelmente, é comum nós identificarmos um paciente com um câncer gástrico avançado e que já faz uso de omeprazol há 2, 3 anos. Ou seja, começou a ter sintomas leves, que agora nós sabemos que eram sintomas do câncer de estômago, e os sintomas melhoraram com o uso de omeprazol, melhoraram durante meses. E quando voltaram os sintomas, o tumor já estava numa fase com um potencial de cura muito baixo. Então, acho que não há sentido, num país como o Brasil, adotar programas de rastreamento de câncer gástrico. Tá? A gente tem que fazer rastreamento de outras doenças, tem que tratar febre amarela, dengue, chikungunya, tem que tratar outras doenças e não tem sentido fazer um investimento tão grande num programa de rastreamento. Mas pelo menos um alerta para as pessoas e para os médicos.
Pode medicar? Pode, mas precisa saber onde está pisando. Então, o paciente deve evitar a automedicação, que é mais simples, às vezes o acesso ao serviço médico é mais difícil, acaba simplificando e usando a automedicação e que melhora no começo, mas existe uma doença evoluindo. Eu acho que principalmente a medicação, o uso prolongado, né? O omeprazol melhora mesmo os sintomas de câncer gástrico inicial. E eu acho que, como você falou, um dos pontos importantes é que em vários momentos há um atraso no diagnóstico desses pacientes, né? Desde o primeiro médico que atende, que muitas vezes trata e o paciente mantém algum tratamento inadequado por muito tempo, ou pelo não acesso ao exame, ou até porque o especialista não chegou a pedir um exame inicialmente, numa situação de maior risco, né? E não dá para fazer prevenção, exames como no Japão, com incidência, no Oriente a incidência é muito alta de câncer gástrico, que justifica, é custo efetivo fazer de rotina, endoscopia. No Brasil talvez a gente tenha, não sei a sua opinião em relação a isso, mas talvez identificar os pacientes sintomáticos que não fizeram os exames adequados, não investigaram de forma adequada, e também os grupos de risco para desenvolvimento de câncer gástrico, como exatamente. Famílias com doença hereditária, pacientes talvez com gastrite com atrofia gástrica, metaplasias, né? Com certeza. E o alcoolismo, né? Podemos esquecer do alcoolismo. Exato. Então, a gente consegue identificar grupos de maior risco, mas principalmente é isso, quando a gente recebe um paciente com diagnóstico de câncer gástrico, em 85% a 90% dos casos, uma fase avançada de diagnóstico, e vai perceber que esse paciente apresenta há muito tempo sintomas, algum tipo de sintoma. E os sintomas foram negligenciados ou por ele próprio, tá? Ou o paciente que procura adiar o atendimento médico, vai levando, e muitas vezes por colegas que atendem e não conseguem identificar esses pacientes, não conseguem alocar em determinados grupos de risco. Então existe uma certa... Não se dá muita bola para os sintomas muito leves, e às vezes a doença começa com sintomas muito leves, sabe? E esses aí que a gente precisa, e que melhoram com os medicamentos normais. Só acrescentar uma coisa que acho que vale a pena sempre, eu sempre gosto de mencionar, que é a falta de acesso para o paciente do sistema público, né? Sim. Então, muitas vezes esse paciente ele tem um sintoma, ele vai atrás do médico, mas conseguir uma endoscopia pelo SUS, muitas vezes ele leva um ano para conseguir. Exato. Muitas vezes... Assim, tem tudo isso. Tem a falta de educação, às vezes, no sentido de educação de conhecimento, de quando procurar, mas também aquele que procura no sistema público, ele não consegue, tem uma dificuldade de diagnóstico muito grande. E chegam avançados. No SUS, pacientes chegam... Com certeza. Mais avançados ainda. E muitas vezes é isso. Existe uma dificuldade, primeiro, para marcar a consulta. Tá? E segundo, uma vez feita a consulta, dificuldade para marcar um exame. E tem sempre a pressão, se esse paciente estiver empregado, é um sintoma que é leve, não está atrapalhando o desempenho dele no trabalho. Então, com essas dificuldades todas de um lado e a necessidade de trabalhar, o receio de perder o emprego, então ele acaba empurrando esses sintomas, acaba vivendo com esses sintomas, aprende a conviver com eles e principalmente se houver uma medicação comum qualquer para as dispepsias, ele vai melhorar e vai arrastar durante meses um tumor se desenvolvendo. No caso, já passando agora para outra fase, né? Como a gente tem a maioria dos casos numa doença já avançada e não precoce, o tratamento poderia ser até endoscópico em algumas situações específicas. Vamos falar um pouco também dos princípios da cirurgia do câncer gástrico, né? Que a gente sabe que a cirurgia do câncer, como qualquer outro tumor, a gente precisa de uma cirurgia diferente, de uma cirurgia de úlcera, benigna, etc., e que a gente tem que ter alguns princípios de limpeza, linfadenectomia, margem de segurança, se eu puder comentar. Sim, hoje o tratamento padrão do câncer gástrico ainda é a cirurgia, a remoção cirúrgica. Salvo situações, tanto em um extremo como em outro extremo, o princípio fundamental é a ressecção gástrica com margens livres de tumor e a linfadenectomia, a remoção linfonodal radical. Isso aí através também dos trabalhos asiáticos,
em particular do Japão e da Coreia, e agora a gente vê muitos trabalhos da China, então a China se abrindo também cientificamente para o mundo. Tá? Já se testou fazer remoções de linfonodos até níveis muito distantes do estômago, remoção de linfonodos paraórticos, e se constatou o seguinte: a partir de um certo ponto evolutivo, não adianta mais remover os linfonodos. Então, hoje, os japoneses propuseram 4 níveis de remoção linfonodal, nível 1, 2, 3 e 4. O nível 3 e 4 praticamente são abandonados, hoje são usados no mundo só dentro de protocolos de pesquisa, não usados mais como padrão de tratamento cirúrgico. Mas o nível 1 e 2 são utilizados e o nível 2 é considerado o standard. Então, o tratamento padrão do câncer gástrico é a remoção gástrica com margens livres, e aí vai ser uma gastrectomia subtotal ou total, e a linfadenectomia padrão é o nível 2, um nível que remove os linfonodos das artérias principais que nutrem o estômago. A outra conclusão que a gente tira, que é muito importante e que talvez tenha sido o maior desenvolvimento mais recente no tratamento do câncer de estômago: não adianta, do ponto de vista cirúrgico, remover os linfonodos nível 3, nível 4, a partir de um certo ponto não dá mais. Ou seja, a cirurgia ela tem um limite para tratar o câncer de estômago. Já se tentou cirurgias mais extensas e não adianta mais. Então, é até um certo limite. A partir desse limite, a cirurgia não tem mais como funcionar. A cirurgia não pode curar mais pacientes, não pode tratar mais pacientes do que trata hoje. E aí sim que nos últimos anos vem surgindo os tratamentos medicamentosos do câncer gástrico, a quimioterapia, e que tem sido a grande mudança na evolução do tratamento do câncer gástrico nos últimos anos. Isso, só comentando, a gente, mesmo essa linfadenectomia de nível 2 foi muito controversa, muito discutida durante muito tempo. Havia uma diferença entre o Oriente e o Ocidente, e no Ocidente ela inicialmente nem era tão aceita, mas as experiências de grandes centros e estudos mais recentes têm demonstrado a importância, no mínimo, com o estadiamento adequado, a importância da linfadenectomia D2 no estadiamento adequado e no tratamento já loco-regional desses tumores, né? E mais recentemente, então, a gente realmente tem a cirurgia isolada, realmente acho que chegou no limite, a gente tem cada vez mais somado a tentar tirar o melhor benefício de cada modalidade de tratamento, a quimioterapia, a rádio, a cirurgia, né? Eu acho que a Raquel pode até comentar dessas possibilidades que a gente tem de neoadjuvância e novos esquemas que a gente tem hoje em dia. Não sei se também você puder falar a sua opinião. Como cirurgião, Felipe, isso aí eu comecei a minha carreira, eu tinha professores, grandes cirurgiões, e eu cheguei a presenciar isso, de fazer a cirurgia num paciente com câncer de estômago. Certo? Uma vez feita a incisão cirúrgica e a investigação da cavidade, e se visualizando um linfonodo claramente metastático, então, esse professor ele encerrava um caso que já está disseminado, fechava, está concluída a cirurgia, não se fazia nada. Então isso desde lá dos primórdios. E a gente viu uma evolução muito grande, a gente chegou a ver o outro extremo, então de remover lesões que eram irremovíveis, até em princípio, e que não fazia muito sentido. E isso dentro de protocolos de estudo, que acabou se revelando realmente inútil. E o que aconteceu hoje com o desenvolvimento de novos protocolos, novos medicamentos quimioterápicos, e a perspectiva dessa nova modalidade que é a neoadjuvância, a gente tem tido experiências muito interessantes em iniciar uma quimioterapia previamente à cirurgia e fazer a cirurgia no meio do tratamento quimioterápico, e tem tido resultados diferentes do que nós tínhamos há 10 anos. Então, acho que, e ao mesmo tempo esperando
aí o desenvolvimento e a aplicação de novos medicamentos. Então, acho que a cirurgia já mostrou que chegou no limite, não tem mais. Tem novas tecnologias, novas vias de acesso, laparoscopia, robótica, mas o princípio da remoção cirúrgica já chegou no limite. E agora o desenvolvimento no tratamento é o que está acontecendo, através da oncologia clínica. A quimioterapia, ela vem com tanto a neoadjuvância quanto a adjuvância, ela vem com o intuito de erradicar a doença micrometastática, que é justamente o limite do que a cirurgia, onde não consegue ultrapassar, né? E os resultados em termos de aumento da taxa de cura são muito parecidos da neoadjuvância para a adjuvância. Na ordem de 10% ou mais, a gente aumenta a chance de cura desse paciente. Mas a vantagem da neoadjuvância, primeiro porque é mais bem tolerada, né? Então fazer quimioterapia antes de operar, o paciente tolera melhor do que fazer depois de uma gastrectomia total ou até de uma gastrectomia subtotal. A gente vê também que muitas vezes melhora a performance. Melhora a performance, se alimentam melhor, tem uma nutrição melhor, é verdade. E uma outra coisa é que assim, a gente vê o que a gente está tratando, né? Então, a neoadjuvância a gente consegue realmente estimar o quanto que aquela quimioterapia reduziu o tamanho do tumor e realmente testou a quimiosensibilidade em vivo. Então, se está tratando o tumor primário, a gente assume que está tratando a doença micrometastática também. E quanto maior a chance desse downstage, melhor o prognóstico desse paciente, maior a chance de cura. E hoje o regime padrão da neoadjuvância é o regime chamado FLOT, que não está publicado ainda, mas foi apresentado em vários congressos internacionais, que é a associação de 3 drogas, fluoracil, oxaliplatina e docetaxel, então um esquema tríplice, altamente ativo em termos de redução de tumor, não é para qualquer um, então é muito importante deixar claro que FLOT realmente para pacientes bem selecionados, é COG0, é COG1, com poucas ou nenhuma comorbidade, preferencialmente abaixo de 70 anos, mas nesses pacientes selecionados a chance, o aumento da taxa de cura é da ordem de 10% em cima já de quimioterapia padrão. Então é considerado um regime padrão para pacientes que realmente podem receber. Um paciente um pouco mais frágil, um pouco mais idoso, a gente acaba utilizando ainda regimes de 2 drogas, que aí na nossa prática muitas vezes utiliza FOLFOX ou até cisplatina e fluoracil, se é um paciente do sistema público, onde o FOLFOX não dá para ser coberto. Mas os resultados realmente são muito bons em termos de taxa de resposta e melhora de sobrevida. Mas isso é muito, muito interessante, assim, num ambiente multidisciplinar, como as instituições aqui envolvidas, essa discussão é feita com o cirurgião da neoadjuvância, etc. Muitas vezes na prática do oncologista ele recebe o paciente já operado, né? E aí só resta a adjuvância, né? E a adjuvância padrão que a gente acaba utilizando para pacientes operados com linfadenectomia D2 é o Capox ou o FOLFOX. Eu prefiro o FOLFOX até porque para pacientes com gastrectomia, seja parcial ou total, a gente não sabe como que é a absorção aí da capecitabina, que é um quimioterápico oral. Para pacientes que tenham menos do que D2, né, então ainda existe o regime que foi padronizado pelos americanos, o estudo Intergrupo 116, que é quimio-radioterapia adjuvante, que tem o seu papel, tem resultados de mais de 10 anos de segmento também, com aumento da taxa de cura desses pacientes, mas a gente não sabe se até que ponto está corrigindo uma cirurgia aí mal feita. Ele foi muito importante para a redução da taxa de recidiva loco-regional, mais do que da recidiva sistêmica. Então, mas felizmente, acho que cada vez menos, pelo menos em centros de excelência, de ter reuniões multidisciplinares, bons cirurgiões como vocês, a gente praticamente não vê cirurgia menos do que D2, né? Isso que você falou é muito importante. Esse esquema é um dos esquemas, e aí até para unir com um comentário que o Felipe já tinha feito, extremamente, é um dos esquemas mais populares que existe, é o de fazer a quimio com radioterapia, é o conhecido o esquema McDonald, e que a crítica que existe, justamente o Felipe já tinha mencionado que durante muito tempo houve muita polêmica sobre o valor da linfadenectomia no tratamento do câncer gástrico. Não há discussão de que a boa linfadenectomia, isso é consensual no mundo inteiro. Tá? Quanto melhor a linfadenectomia, melhor é a classificação por estádios. Então, em termos de definir o estádio evolutivo da doença, a linfadenectomia
Quanto mais radical, melhor, mais precisa é essa classificação, sabe? É você saber que ele não tem metástase naquele grupo linfonodal, porque você examinou microscopicamente o linfonodo, e não porque o cirurgião olhou e falou o linfonodo está normal, que é o que acontecia. E no Ocidente, em particular na América do Norte, um pouco menos na Europa, mas em particular na América do Norte, sempre se duvidou muito do valor da linfadenectomia por considerar, caso tenha doença, ela está disseminada. E se duvidou durante muito tempo, e o McDonald's mostrou eficaz principalmente nos pacientes com linfadenectomias mais restritas. Tá? Então, o Oriente critica, fala que se tivesse feito uma boa cirurgia, não precisaria fazer a radioterapia. Sabe? Então, acho que isso é uma polêmica. Ainda que o estudo ARTIST, que é um estudo asiático, mostra que quem tinha linfonodo positivo, operado a D2, parece que vai melhor. Exato. Radioterapia é isso. Né? Os asiáticos dizem isso, que o esquema do McDonald's com radioterapia funciona, né, porque os linfonodos não foram removidos. Se tivessem sido, não precisaria fazer o esquema. Mas não há dúvida que é um dos esquemas mais populares do mundo. Nós não gostamos muito porque nós praticamos como rotina a linfadenectomia. E a experiência como cirurgião, de ver todos esses anos, a evolução, de ver que existe um limite para a cirurgia, ver que cada pessoa responde como em qualquer outro tratamento, sabe? Se existe um lugar comum em medicina, cada um é funciona para o tratamento do câncer gástrico no dia a dia. Mas não há dúvida que o que a gente sente é que a mudança na evolução dos pacientes depois de se utilizar o FOLFOX já foi muito grande. Uma pergunta, como que vocês abordam o paciente com citologia positiva? Não tem evidência de carcinomatose, mas tem a citologia positiva, né? Olha, é uma pergunta complicada, sabe? É uma pergunta bastante complicada e eu estou esperando a resposta para essa pergunta, uma resposta daqui, do Felipe e da equipe dele, tá? Eu quero que eles me digam isso aqui daqui a algum tempo. Mas isso é uma coisa, os japoneses, eles introduziram uma rotina, iniciar a cirurgia com lavado peritoneal. Tá? E aqui, nós na Santa Casa usamos isso como rotina. Começar a cirurgia com um lavado peritoneal. E eu, de cabeça, não lembro de algum caso que tenha vindo citologia positiva. Então, acho que existe talvez algum problema, algum segredo no método para fazer o citológico, mas a gente ainda não teve essa situação da citologia positiva. A rigor, a citologia positiva indica metástase peritoneal, mesmo que não visível, e o que a gente tem como princípio, sendo extirpável o tumor, fazer a cirurgia normalmente, procurando evitar a gastrectomia total, porque principalmente os trabalhos com um protocolo asiático internacional, de vários países na Ásia, fazendo a cirurgia em pacientes com poucos focos de carcinomatose, e fazendo a cirurgia seguida da quimioterapia, mostrou um benefício para os pacientes que foram submetidos à gastrectomia subtotal. Mas na gastrectomia total, os asiáticos recomendam que não seja feita, porque não houve benefício e em alguns casos eles acreditam que tem acelerado a evolução do paciente, a evolução da doença no paciente. Então, a gente procura evitar fazer a gastrectomia total. Mas vindo a citologia positiva, sendo extirpável o tumor, gastrectomia subtotal, se faz a cirurgia normalmente. Talvez não com uma linfadenectomia tão extensa. Fazendo uma linfadenectomia com máxima segurança ao paciente, porque sabe que esse paciente vai para um tratamento com quimioterapia, um tratamento adjuvante. E doença metastática de pouco volume? Que acho que essa é uma grande mudança de paradigma, né, no tratamento do câncer gástrico avançado. Né? Eu acho que com a evolução da quimioterapia, né, os cirurgiões também foram, às vezes, ficando mais corajosos. Vai usando mais, né? E a gente... acho que esse é um ponto importante, que
o resultado a longo prazo desses pacientes, na verdade, tem mudado bastante a importância da cirurgia e da quimio. Então, tem algumas situações que a importância da quimio e da cirurgia realmente estão muito próximas, do ponto de vista curativo, inclusive. Então, acho que a gente tem que sempre ter essa discussão multidisciplinar e definir muito bem, e eu acho que uma das grandes vantagens de fazer a quimio antes é justamente ter uma maior chance de que você vai fazer as duas coisas. Porque muitas vezes, se você complicar da cirurgia, não vai muitas vezes conseguir fazer, em pós-operatório, muitas vezes é bem difícil completar essa quimioterapia. Em relação à citologia, a gente, só reforçando o que o Tomás falou, é uma doença metastática, em princípio, por mais que a gente não enxergue, mas no TNM, inclusive, a gente considera como M1, né? M1. E nesses casos, a gente, sempre com a associação da quimioterapia pré, a gente, e tendo uma doença estável, boa resposta, a gente pode oferecer, uma coisa que não é um consenso, a quimioterapia hipertérmica intraperitoneal adjuvante para tentar diminuir o risco de recidiva peritoneal, na verdade de progressão no caso, que já tem M1. Isso é muito próximo do que a doença metastática, pouco metastática, com pouca disseminação, que a gente pode oferecer também. Tem só, reforçando um estudo japonês do professor Yonemura, que estuda bastante a doença peritoneal, e mostrando que com um esquema de quimioterapia sistêmica e quimioterapia intraperitoneal, nos casos que negativaram a citologia, ele tem uma curva de sobrevida muito diferente, trazendo esse paciente para uma chance maior de sobrevida em longo prazo. Eu vejo muito, assim, atualmente, a evolução do tratamento do câncer gástrico. Existem alguns paralelos com 15, 20 anos atrás, a evolução do tratamento do câncer coloretal. Câncer coloretal, há 20 anos, presença de uma metástase hepática era considerado um paciente quase que terminal. Era uma doença avançada e incurável. E isso mudou muito. Hoje é uma coisa, faz parte da rotina do tratamento do paciente, do segmento do paciente com câncer coloretal avançado, se operar metástases hepáticas, fazer vários tipos de tratamento para as metástases, e o paciente tem uma sobrevivência longa e com muito boa qualidade de vida. O que mudou nisso? Não foi a técnica cirúrgica, o que mudou justamente foi a introdução de novos medicamentos capazes de controlar. E aí a neoadjuvância, é claro que não funciona de uma maneira matemática, mas é uma maneira indireta da gente saber se esse paciente vai ter um medicamento para ajudar a controlar, sabe? Mesmo que seja um procedimento que não tenha uma intenção curativa a cirurgia, mas pelo menos ele respondendo com uma quimioterapia pré-operatória, já é um sinal que alguma arma a gente tem para ajudar a controlar. E reforçando isso, mas esse mesmo grupo do esquema que fez o trabalho FLOT, né, tem uma avaliação de doença pouco metastática, acho que talvez isso que a Raquel ia comentar. Que é o fígado, linfonodos mais distantes, alemão. isso. Pouca doença peritoneal, né, mas com doença limitada. Então, talvez esse grupo de pacientes tenha um benefício após uma resposta e uma introdução com tratamento sistêmico, um benefício de sobrevida, controle de doença, de controle de doença livre de progressão. Não é um estudo randomizado, são 3 coortes, mas aqueles pacientes que fazem a quimioterapia, como o Felipe falou, tem resposta, doença metastática de pouco volume, e aí doença peritoneal foi 6%, algo em torno disso, ou uma lesão hepática, ou doença linfonodal restrita, foram ressecados, né? E os que conseguiram ser ressecados, sobrevida de 30 meses, mediana. Isso a gente não vê em câncer gástrico, né? Não mesmo. Só com quimioterapia. Não. Né? São dois pontos é muito interessante. Muito importantes. Uma é a resposta à quimioterapia, porque eu acho que sem isso, qualquer progressão realmente não tem que tentar cirurgia. E a capacidade de conseguir fazer a remoção completa. Sim. Que não deixa de ser uma citoredução, né? Um debooking, de certa cirúrgico, e consegue levar esse paciente a um controle de longo prazo. A mudança é muito grande. Isso num período pré-quimioterapia no câncer gástrico, assim, o tempo padrão, a gente nunca faz previsão para o paciente, porque a chance de errar é gigantesca. Mas na cabeça da gente, a previsão, uma vez, um diagnóstico de carcinomatose, 4 a 6 meses de sobrevivência, sabe? Isso mudou por completo.
Isso, hoje, um paciente com carcinomatose e que tem um tumor principal extirpado, isso com tratamento quimioterápico supera amplamente esse tempo. E o que a gente via antigamente, uma qualidade de vida péssima com medicamentos quimioterápicos, hoje isso Melhorou claro muito. que, como qualquer tratamento, tem os seus riscos, mas melhorou muito. A gente não vê com a mesma frequência de antes. Hoje vale a pena. Tá? Acho que vale salientar nesse ponto, realmente é muito novo ainda, é uma coisa ainda bastante controversa, mas que, como a Raquel falou, acho que tem alguns grupos de pacientes que a gente está tentando identificar cada vez mais, aqueles que respondem à quimioterapia, que tem talvez um determinado tipo ou clone tumoral, que uma vez tendo uma resposta adequada e uma ressecção completa, podem ter uma sobrevida de longo prazo que a gente não esperaria. E no peritônio especificamente, alguns estudos orientais, e a gente começou uma experiência aqui também no AC Camargo, que cerca de 20% dos pacientes com doença peritoneal limitada e que respondem a um tratamento inicial ou combinado, peritoneal e sistêmico, chegam a ter uma sobrevida de longo prazo próxima a 20% em 5 anos. Então, se a gente for pensar realmente para câncer gástrico, nesse grupo de pacientes específicos que respondem é bem significativo. Né? Não, totalmente. Mas ainda é uma coisa muito nova. Eu disse justamente que eu espero a resposta do Felipe e do grupo do Felipe, justamente porque estão fazendo isso dentro de padrões científicos e éticos muito bem definidos. Então, é de quem eu estou esperando a resposta. Saber, a gente sempre olha com um pouco de desconfiança, mas sabe, se tiver que acreditar numa resposta, é a resposta que ele vai dar para a gente. Eu acho que a discussão realmente foi muito proveitosa, a gente conseguiu abranger temas desde o diagnóstico precoce, tratamento cirúrgico multimodal, os avanços, as perspectivas para o câncer gástrico, né? Nessa próxima década, a gente espera que tenha muito avanço. E com isso, então, a gente encerra, eu acho, o primeiro programa Ponto Contra Ponto, gastrointestinal. Obrigado. Muito obrigado.